Eu queria pedir aos irmãos, se tiverem as Bíblias, que abram em João, Evangelho de João. E logo no versículo 1. Diz assim: faltava apenas um dia para a festa da Páscoa, e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele sempre amou os seus que estavam neste mundo e os amou até ao fim. Jesus e os seus discípulos estavam a jantar. O diabo já tinha posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. É João 13, apanharam? 13. 13. 1, 3. Pronto, então, novamente o versículo 1. Faltava apenas um dia para a festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele sempre amou os seus que estavam neste mundo e os amou até ao fim. Jesus e os seus discípulos estavam a jantar e o diabo já tinha posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vais lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: agora tu não entendes o que faço, porém mais tarde vais entender. Disse Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse Pedro: então, Senhor, não me laves somente os pés, mas lava também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus lhe disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e têm razão, porque eu sou mesmo. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E eu vos digo com toda a verdade que o empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. E é só até aqui. Esta é a descrição de algo que aconteceu na conhecida Última Ceia. Nem todos os evangelhos, aliás, este é o único evangelho que menciona a lavagem dos pés dos discípulos. E é interessante que Jesus sabia, estava consciente de quem era, do que é que ia acontecer nas próximas horas e na eternidade. Ele sabia que voltaria para o Pai. E eu acho interessante, Jesus que sabia que tinha chegado a hora, que sabia que voltaria para o Pai, que estava plenamente consciente disso tudo, que escolhesse as últimas horas ou os últimos momentos da sua vida para estar com os seus discípulos. Se Jesus fosse uma daquelas pessoas a quem nós perguntássemos: se soubesses que tinhas apenas 24 horas de vida, o que é que farias? Eu já vi muitas respostas variadas, desde ir viajar, desde fazer assim algumas loucuras que nunca fizeram. Jesus disse: eu vou ter uma última refeição com os meus amigos. E há um versículo em Lucas em que ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Ele sabendo de tudo, estando consciente de tudo, ele decidiu naquela noite estar com os amigos, e foi uma noite planeada. Ele tinha dito aos amigos, aos discípulos, alguns que fossem à frente para preparar o lugar, para preparar tudo, e estava tudo planeado. Porquê é que Jesus lavou os pés dos discípulos? Isto é uma questão cultural, não é tanto uma questão espiritual, como ao ler e ouvir alguns comentários sobre isso, percebi-me que tentam muito espiritualizar esta coisa, mas não é uma questão tão espiritual assim, é uma questão cultural e prática daquela altura. As pessoas, como sabem, naquela altura as estradas não são como são agora, não eram alcatroadas, e tinham pó, tinham terra, tinham lama. E as pessoas andavam com os pés mais ou menos descalços, porque usavam sandálias, mas aquilo era muito aberto, portanto sujavam muito os pés. Quando eram convidados para ir jantar ou almoçar à casa de alguém, era hábito o anfitrião ter alguém preparado, normalmente era um escravo, que nem sequer podia ser judeu, na maioria dos casos, e tinha ali uma bacia e uma toalha, e esse escravo é que lavava os pés das pessoas convidadas. Por isso é que Jesus lavou os pés deles, porque não havia ali mais ninguém que o fizesse.
mas lavou os pés deles, apesar de naquela casa eles não eram os donos da casa, era uma casa emprestada para fazer aquele jantar. Porque é que ele fez aquilo? Havia uma discussão na mesa, nesta refeição, que não é aqui mencionada, mas é mencionada nos outros evangelhos. A dada altura, os discípulos começaram a discutir entre si: quem é que é o mais importante de nós todos? Quem é que no reino de Deus vai assumir o papel principal? Quem é que vai ser o líder? Quem de nós é que é a pessoa mais aceitável para fazer o trabalho de um senhor, para estar ao lado de Jesus a governar? E Jesus passou a dar aquilo que nós chamamos na Super Igreja uma lição-objeto. Ele foi, despiu a sua capa, levantou-se da mesa, que não é uma mesa, como fiquei admirada, porque tentei arranjar uma imagem da última ceia e não arranjei uma de jeito, porque fazem sempre a última ceia com uma mesa assim, e eles todos sentados, como se estivessem a tirar uma fotografia. Mas eles estavam numa mesa baixíssima, que eram as mesas que eram utilizadas naquela altura, e estavam debruçados sobre essa mesa, eles estavam quase deitados. Dos pés é uma coisa muito feia de se mostrar se estivessem sujos à mesa, porque via-se. E então ele passou a demonstrar o que é que era ser importante. E ele tirou aquela roupa dele, cingiu-se com uma toalha e baixou-se, ajoelhou-se diante dos discípulos e começou a lavar-lhes os pés. Há um filme que eu gosto muito, já é antigo, e alguns já devem ter visto, que é A Vida é Bela. E há uma frase que é dita logo no início do filme que resume um bocado parte daquilo que eu estou aqui a falar. Há um senhor que está a servir à mesa e ele está a ser... alguém está a elogiá-lo pelo trabalho que ele está a fazer, porque ele faz realmente aquilo com muita dedicação, com muita excelência. E a resposta dele é: servir é a arte suprema, Deus é o primeiro servidor. E aquilo que eu gostava hoje de partilhar convosco, que já sabem que é rápido, é este Jesus que nós descobrimos que é servo, que é nosso servo, que se pôs na situação e pôs-se na posição de nosso servo. Ele disse em outras passagens coisas que chocaram um bocado as pessoas, porque nesse tempo e hoje também nós estamos habituados com uma pessoa que tem algum poder, que tem alguma importância, que não é uma pessoa qualquer, não é? Que nós devemos-lhe respeito, reverência, consideração. E Jesus, muitas vezes, quando era questionado sobre quem é que era o mais importante, ele dava respostas um bocado chocantes. Ele disse, por exemplo, em Mateus: quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a salvação de muitos. E uma vez perguntaram-lhe também quem é que seria o maior. E ele pegou numa criança e disse: quem for como esta criança será considerado o maior. E também aqui eu não acho que tenha a ver com a pureza da criança, se bem que dizem que eram crianças de colo ainda. Eu tenho um filho que ainda não tem 3 anos e não acho que ele seja assim tão puro, porque ele já é maroto e já diz umas coisas que não deve dizer. Não tem a ver com pureza que Jesus quis mostrar ali. Não é quem for tão puro e tão limpo como uma criança que é o maior. É quem for tão pequeno, tão insignificante. Porque naquele tempo, uma criança não é como hoje. Graças a Deus que hoje as crianças têm um lugar na sociedade. Nós podemos fazer cultos a pensar neles. Temos pessoas que fazem coisas a pensar neles. Há um sistema de educação que pensa neles. Naquele tempo, não. Naquele tempo, os pais nem sequer ficavam muito importados com a educação dos filhos. Entregavam a alguém que fizesse isso. E não eram valorizados, não eram contados naquele tempo. Jesus sabia disso, então pegou numa criança que era símbolo daquilo que era insignificante, daquilo que não tinha valor, daquilo que não tinha relevância na sociedade e na comunidade, e diz: se vocês querem ser importantes, têm que ser como esta criança. Se vocês querem ter alguma relevância, têm que se diminuir de forma a tornar-se uma criança. Não é seres puro, não é seres completamente santo, porque também já vamos ver que isso é totalmente impossível para nós conseguirmos alcançar isso, mas é seres pequeno, é te diminuir de tal forma que os outros todos sejam maiores do que tu. E aqui, e muitas vezes, mesmo quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam aqueles que viriam a governar as tribos de Israel, aqui
depois de lhes dar esta lição de que ser mestre e ser senhor não tem tanto a ver com uma posição de autoridade, eu aprendi que a igreja não é uma instituição hierárquica em que uns mandam nos outros. É um lugar onde nos servimos mutuamente, em que eu vejo em cada coisa uma oportunidade de poder servir alguém. Jesus não foi só porque ninguém lavou os pés, também ninguém morria se comesse sem lavar os pés, se bem que aquilo era a festa da Páscoa. E era um jantar em que era importante haver todo um ritual de purificação. Ter os pés sujos não era assim muito agradável naquela noite. Mas não era isso tanto que preocupava Jesus, não era ter os pés sujos ou não, foi mostrar que havia algo para fazer, que ninguém quis fazer, porque ninguém se considerava tão inferior assim para fazer aquele trabalho, que era o trabalho de um escravo. Como ninguém tinha escravo ali, nenhum discípulo tinha escravos, ninguém fez aquilo. E depois eles podiam ter pensado assim, bem, eu vim mais cedo, eu preparei o lugar, eu arrumei a sala, eu pus tudo em ordem, vieram os outros também, pronto, também se eles não fizeram, também não sou eu que vou fazer. Pronto, e aquilo ficou sempre ali por fazer, ninguém pensou naquilo. Depois, Pedro, é a vez de Pedro ser lavado. Eu li uns comentários, há estudos, de que naquele tempo as mesas, as pessoas eram sentadas por ordem de importância. Quem se sentava ao lado do mestre, ou do senhor, ou do dono da casa, era considerada a pessoa mais importante. Daí também João dizer que era o discípulo mais amado, porque ele se reclinou e estava mesmo ali ao lado dele. E eu não sei se é verdade, não pesquisei a fundo, mas li alguns comentários sobre isso, que Pedro seria o último. E foi o último a quem Jesus lavou os pés, portanto seria aquele que naquela mesa teria sido considerado o menos importante. E Pedro resistiu quando Jesus se dirigiu a ele para lhe lavar os pés. E ele disse, tu lavas-me a mim os pés, Senhor. Senhor, que é a pessoa mais importante da mesa, que é a pessoa mais importante daquela sala. E Jesus diz, é importante que tu deixes que eu te lave os pés. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E porque nós podemos dizer muitas vezes, eu não me relaciono com quem não me serve. Eu não me relaciono com quem não faz alguma coisa por mim. Sou sempre eu, ninguém faz nada por mim, eu deixo de me relacionar com essas pessoas. Jesus diz uma coisa completamente oposta. Jesus diz, eu não me relaciono com quem eu não sirvo. Eu não me relaciono com quem não se põe numa posição em que eu não posso fazer alguma coisa por essa pessoa. Em que eu não posso entrar na sua vida, em que eu não posso tocá-lo, em que eu não posso abraçá-lo, em que eu não posso livrá-lo ou lavá-lo, seja do que for. O que Jesus está a dizer, quando Pedro diz, então, se eu não posso ter parte contigo, e o que era ter parte com Jesus? Era partilhar, era como uma herança, era herdar alguma coisa de Jesus. Eu acho que o que Jesus diz é, se tu não deixares que eu te faça isto, tu não podes ter completa ligação comigo, tu não podes ter um relacionamento de tal forma que aquilo que é meu seja automaticamente transferido para ti, aquilo que eu sou seja automaticamente transferido para quem tu és também. E ele diz, então pronto, se é assim, se é a única maneira de eu ter parte daquilo que tu és, então lava-me todo, lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. E Jesus diz, não é necessário, porque tu já estás lavado, tu já tomaste banhinho, já tens água de colónia, já está tudo em ordem, só tens os pés sujos. Porquê é que ele tinha os pés sujos? Porque ele tinha-se purificado para ir àquele jantar, tinha tomado banho, só sujou os pés pelo caminho, né, até chegar lá. E aquilo que Jesus está a dizer é que é inevitável sujarmos os pés. Nós fomos lavados, fomos purificados no sangue de Cristo, fomos justificados, essas palavras todas, mas a nossa situação com Ele é uma coisa que tem que estar constantemente a ser vista, e Jesus não está a pôr em causa o bem dele. Jesus não está a dizer, tens os pés sujos, vamos lá ver como é que estão esses sovacos. Ele não está a questionar o banho que ele tomou. Ele só está a dizer, é necessário que eu lave os teus pés. Ele não disse a Pedro, agora vou lavar os teus pés, não te sujes mais. Não, agora arranja umas botas.
agora escolhe outro caminho, vai e levita, não andes mais com os pés no chão. Jesus não disse isso, Jesus não exigiu nada, Jesus só quis lavar os pés, porque é inevitável que os nossos pés se sujem. Claro que aqui há um paralelo, digo que isto não é espiritual, porque realmente aquilo era uma coisa cultural e prática, mas Jesus sempre pegou nessas coisas para ensinar alguma coisa. A primeira coisa que ele ensinou foi a humildade e o serviço, não é? Há uma oportunidade de servir alguém e eu não sou mais importante do que ninguém para fazer seja o que for. Aqui ou em qualquer lugar, eu posso sempre servir alguém, eu posso sempre ajudar alguém e eu não tenho que questionar se eu estou num lugar ou numa posição mais alta do que outra pessoa. O meu papel é servir. Jesus disse, vocês dizem que eu sou Senhor e Mestre, dizem bem porque eu sou mesmo. Agora, vocês estão a ver na prática o que é ser Senhor e Mestre? Vocês estão a ver na verdade o que é que isso significa? Eu estou-vos a mostrar. Perceberam o que eu fiz? Eu estou-vos a mostrar. Eu estou-me a ajoelhar e isto ofende a nossa concepção de Deus. Como ofendeu a Pedro e ofende a nós. Eu não conseguia imaginar um Deus que se ajoelhava para mim, para lavar os meus pés. Isso ofende porque a ideia que nós temos de Deus é um ser excelente, grande, poderoso e majestoso, mas que está lá em cima e nós estamos aqui em baixo e estamos muito bem com essa ideia. Também não nos atrapalha. Pensar o contrário, pensar que Deus veio realmente, abandonou totalmente a sua glória, o seu poder, toda a sua majestade para vir e colocar-se numa posição de servo diante de nós e que continua a fazê-lo, não foi só naquele tempo, não foi só naquele lugar, continua a fazê-lo. Ainda por cima ele diz, se tu não fizeres, se tu não deixares, se tu ficares contido, se tu não deixares que eu faça isso, tu não podes ter parte comigo. A segunda lição, que eu creio que também Jesus passou aqui, se calhar que faz mais sentido agora nós falarmos sobre isso, é da inevitabilidade de nós sujarmos os nossos pés. Eu quando aceitei Jesus, não foi daquelas transformações fantásticas, porque eu sempre... eu tive muito tempo quando era miúda na igreja, houve uma altura em que uma amiga disse, era tão importante para mim que tu aceitasses Jesus. E eu disse, nunca pensei nisso. E depois eu disse, como é que eu faço isso? E ela, tens que orar, tens que falar com ele e dizer que é isso que tu queres. E eu fiz. Mas depois fui tão atacada com tantas dúvidas, coisas que eu nunca tinha sentido. Será que isto funciona só assim? Será que realmente já sou considerada filha de Deus? Será que o meu futuro está assegurado? Será que eu vou para o céu? Será que Deus me vê já como vê as outras pessoas da igreja? O que é que eu preciso fazer? E fiquei com muito medo nessa altura. Devia ter para aí uns 14 anos, 15. E fiquei com medo de não estar salva. Fiquei com aquela... Até foi aqui na nossa igreja, que eu ainda não estava cá assim... residente, digamos assim, mas numa das visitas comprei um livro e aquele livro resolveu os meus problemas todos, as minhas dúvidas todas e a coisa ficou decidida. Mas eu lembro-me de que naquela altura, quando eu falhava, e já muito mais tarde também, até muito recentemente, quando nós fazemos alguma coisa que sabemos que não é correta, nós questionamos a nossa posição, o nosso banho. E a novidade que eu tenho para vos dar hoje é mesmo quando nós pensamos que está tudo bem, está tudo mal. No sentido em que os critérios de Deus, de santidade e de pureza, estão muito acima dos nossos. E às vezes, se nós quiséssemos cumprir tudo, se quiséssemos conseguir merecer aquilo que Deus nos dá gratuitamente, nós falharíamos logo no primeiro passo. Porque vivemos num mundo que não é um mundo perfeito, já repararam? Não é um mundo perfeito, era para ser um mundo perfeito. Mas pelas razões que conhecem deixou de o ser. Deus não abandonou esse mundo, Deus não desistiu desse mundo, Deus continua a acreditar e foi por isso que Ele fez o que fez, né? Enviou o seu Filho. Jesus não questiona e nós não devemos questionar o banho que tomamos nele. Se tu já fizeste essa decisão no teu coração, se tu já te entregaste a Ele uma vez, não tens que estar sempre a duvidar e a pôr a hipótese de que vais para o inferno, a pôr a hipótese de que Deus te vai abandonar, a pôr a hipótese de que porque falhaste Deus vai deixar de te abençoar. Por outro lado, tens que ir constantemente a Ele para que Ele lave os teus pés. E lavar os pés não tem só a ver com uma questão de pecado, de fazer alguma coisa errada. Eu acho que tem muito mais a ver com outras coisas. Tem a ver com vivermos num ambiente em que nos afeta.
não é? Nós vivemos e trabalhamos com pessoas que não são perfeitas, como nós não somos. Às vezes, esse ambiente em que nós estamos é um ambiente que nos afeta, que nos marca, que nos traumatiza, às vezes, que nos ofende. E aquilo que Jesus quer fazer quando nos lava os pés é lavar-nos dessa causa e efeito. Eu não tenho muito como explicar isto. Eu trouxe uma notícia que li na internet, aconteceu este mês, e ela é ótima para explicar o que eu quero dizer, que é o facto de nós passarmos pela vida. E Jesus tinha este poder e este dom, que lá está, que quando nós lavamos os pés, Ele transfere isso para nós, que é, em vez de nós sermos mudados pela atmosfera, nós mudamos a atmosfera. Em vez de nós sermos escurecidos pelas trevas do mundo, nós iluminamos o mundo. Em vez de nós, do mundo à nossa volta e das circunstâncias da vida, tirarem o sabor da nossa vida, a alegria de viver, nós atribuímos sabor ao mundo e às pessoas que estão à nossa volta. Jesus dizia, no mundo tereis aflições. Uau, revelação fantástica. Jesus não estava a profetizar, não estava a revelar nada. Jesus estava a constatar uma coisa que é verdade. No mundo tereis aflições. E Ele não veio acabar com isso. É pena, mas não veio. E depois Ele diz, mas animem-se, eu venci o mundo. Vocês vão passar pelas aflições, vocês vão passar pela vale da sombra e da morte, mas uns cairão, os outros cairão, vocês continuarão de pé, vocês não serão abalados. Animem-se, eu venci o mundo. Não tem que vos tocar, não tem que vos abalar, não tem que vos desanimar, não tem que vos derrotar. E isso só é possível com uma bacia e uma toalha. Foi assim que Deus venceu o mundo, com lavarmos os nossos pés na presença dEle. Há uma notícia que eu vou ler. Eu, como mãe, é uma coisa que me choca. Eu às vezes fujo destas notícias porque elas deixam-me mesmo triste e pensar, se fosse comigo, eu não sabia muito bem se conseguiria reagir desta maneira, mas eu vou ler. Aos 11 meses de idade, Jackson Hendershot faleceu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, após ter sido esquecido pelos avós dentro de um carro num dia quente. No dia 5 de setembro, a mãe do menino, Mandy, que trabalhava como enfermeira, estava a dormir, enquanto os avós levaram o menino à igreja. Ao acordar, ela perguntou pelo filho e foi então que todos perceberam o que aconteceu. Os avós, por falta de comunicação, acharam que o menino estava no berço. A avó acreditava que o avô tinha tirado o neto do carro e levado para dormir. Já o avô achava que a avó tinha levado o menino. Todos correram para o carro. A mãe tentou reanimá-lo com uma massagem cardíaca, mas quando chegaram ao hospital, o menino já estava morto. E isto é, no mundo tereis aflições. Mesmo depois desta tragédia, a mãe publicou um texto no seu Facebook, onde afirma que não culpa os seus pais pelo que aconteceu. Eu vou passar a ler aquilo que ela escreveu no Facebook. Neste ponto, a notícia de que o meu filho morreu no sábado, dia 5 de setembro, com 11 meses e 8 dias de vida, se espalhou. Há várias reportagens nos noticiários e várias histórias. Eu não estava lá e ele estava sob os cuidados dos meus pais. A morte dele foi um evento trágico e horrível que devastou muitas pessoas. O meu filho teve os dois melhores avós do mundo em toda a sua curta vida. Eles foram os avós que estiveram comigo 23 horas de trabalho de parto. Eles foram os avós que ficaram com ele em alguns fins de semana e o consolaram por horas quando teve cólicas. Eles foram os avós que o viram rolar, sentar, gatinhar e ficar de pé pela primeira vez. Essas pessoas o carregaram e amaram quando ele esteve doente, com febre ou irritado. Essas eram as pessoas que o faziam sorrir quando ninguém mais conseguia. E eles estiveram com ele em todos os dias da sua vida e o meu filho os amava incondicionalmente, assim como eles o amavam. O que aconteceu foi algo horrível e não há argumento contra isso. Mas quem de nós nunca cometeu um erro tão terrível que pensou que ninguém mais poderia perdoar? Quem nunca foi julgado pelos outros e recebeu todo o ódio despejado por essas pessoas? Já que cada um de nós fez essas coisas terríveis e causou dor imensa aos outros, quem além de Deus poderá condenar? Estou a sentir mais dor do que qualquer ser humano já experimentou, mas escolho não culpar nem ter ódio. Lembrarei do meu doce menino com amor e luto e o amarei para sempre. E esta mulher para mim é alguém que lavou os pés. Muitas pessoas aqui hoje já passaram por situações terríveis. Perdas horríveis.
Aquilo que Jesus quer dizer nesta manhã, eu creio nisso, é que eu sou capaz de aliviar essa dor e não deixar que tu fiques como uma esponja inchada com essa água toda, com essa dor toda. Eu sou capaz de te livrar disso. Esta mensagem não é uma pregação, um prego. É uma oração. Para que aprendamos com o nosso Senhor, que é Mestre, que é Senhor, que é manso e que é humilde de coração, a sermos servos uns dos outros, procurando sempre uma oportunidade de servir. E a convidarmos o Senhor a cingir-nos diante de nós e a lavar os nossos pés continuamente enquanto caminhamos no mundo, que embora seja doente e caído, é amado e será totalmente redimido. E um dia poderemos, como Moisés, descalçar as nossas sandálias e tocar um chão totalmente santo, quando a presença e a manifestação de Deus for total e completa. Eu creio nisso, eu acredito mesmo que um dia tudo isto vai ser diferente e que Deus vai redimir o mundo e que não vamos mais ter que lavar os pés porque o chão é santo, porque está completamente cheio da presença de Deus, está completamente debaixo. A presença de Deus vai voltar a pairar sobre o mundo inteiro e nós não vamos ter mais que nos limpar, não vamos mais estar impuros, o mundo já não nos vai mais afetar negativamente, pelo contrário, isto vai ser uma festa de coisas positivas, nós influenciamos o mundo influencia-nos a nós, vai ser fantástico, mas até lá, Deus dá-nos esta instrução, é necessário que eu te lave os pés, para que tu não sofras, para que tu não andes abatido, para que tu te animes, porque eu venci isso tudo. Amém?